Graça e paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicados. Estamos aí mais um dia junto com vocês e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do coronavírus e a igreja brasileira. O que isso tem a ver, essa pandemia, com o comportamento da igreja brasileira? Quero desenvolver um pouquinho esse pensamento contigo. E convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ver do verso 11 ao verso 16. 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 16. O texto ele diz o seguinte: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu quero repetir o verso 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Uma promessa de Deus para a vida daquele povo, o povo de Israel. Salomão havia construído todas as obras que Davi, seu pai, havia planejado. A casa do rei, o templo de adoração a Deus. E aí Deus fala com ele naquela noite, sobre que aquele templo ele seria casa de sacrifício. Mas Deus também disse que se ele castigasse o povo, e com certeza era por causa dos pecados do povo, o povo tinha que mostrar arrependimento e deveria voltar para o Senhor. E a oração desse povo, em arrependimento, seria ouvida por Deus. O templo físico hoje só é casa de sacrifício se o povo que estiver nele, congregando nele, viver e pregar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de autonegação, de distanciamento do pecado e de ressurreição em Cristo. Mas, queridos, a realidade é que líderes em pecado estão ocupando as posições da igreja brasileira. E eu quero citar pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, líderes corruptos envolvidos em negócios ilícitos, em adultério, roubadores tendo como primazia o lucro em cima dos fiéis, soberbos que fazem do rebanho seu curral particular, maledicentes que vivem falando mal de tudo e de todos. Essa é a realidade do nosso país, da nossa igreja brasileira, na sua grande maioria. E eu quero dizer para você o seguinte, que quando um líder ele vive em pecado à frente da igreja, nós podemos ter pelo menos 4 tipos de comportamento do rebanho. O primeiro é a indiferença. E nós estamos vivendo dentro das igrejas brasileiras um povo indiferente ao que acontece, irmãos. Nós estamos diante dessa pandemia. Há muitas pessoas que eu vou dizer popularmente para você não estão nem aí. Não estão preocupadas, não estão orando. E são crentes. A indiferença tomou conta do povo. A outra questão é o desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas dentro da igreja brasileira? Quantas pessoas não têm ânimo para caminhar para a igreja para prestar culto de adoração em comunidade? Quantos? Quantos já não lê a Bíblia? Quantos já não oram dentro das suas casas? Já abandonaram o culto doméstico? O desânimo tomou conta do rebanho.
A falta de pertencimento é a terceira coisa. Quantas pessoas já não se sentem incluídas naquele meio? Já não se sentem mais localizadas no meio ali do rebanho. Essa falta de pertencimento tomou conta do povo. Em quarto lugar, rebeldia. Meus irmãos, quantos líderes têm sofrido com a rebeldia dentro das igrejas? Pessoas que não se submetem à autoridade espiritual, não obedecem. E aí criam atrito, criam constrangimento dentro da igreja. E Jesus disse o seguinte, que um reino contra ele mesmo não subsistiria. Ou seja, a gente cria pequenos grupos da igreja para poder se rebelar contra a direção da igreja, contra o caminhar da igreja. Queridos, tudo isso é resultado de uma liderança em pecado, de uma liderança da igreja brasileira que se afastou do Senhor. E é preciso haver arrependimento. Deus não se deixa escarnecer. Nós temos testemunhado um fato que eu ainda não havia experimentado em toda a minha vida cristã. A igreja de portas fechadas para a realização do culto público. Me faz lembrar o Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus diz à mulher samaritana que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a procura de Deus. E aí, esses adoradores em espírito e em verdade, eles vão se manifestar hoje, dentro das suas casas. E quando pudermos voltar a termos os cultos públicos, eu acredito que Deus tem preparado algo novo para a igreja brasileira. Eu só vejo uma saída para essa igreja brasileira. A humilhação e o reconhecimento dos seus pecados. A busca da face do Senhor, para que Ele venha sarar a nossa terra. Busque ao Senhor, querido. Se arrependa dos seus pecados. Faça desse momento um momento de retomada de caminhada com o Senhor. E a minha oração é que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que você viva esse momento novo com a sua família, um momento de renovação para a tua vida. Em nome de Jesus.